tarde para quem está aqui ao vivo conosco, quem já está entrando na sala. Bom dia, boa noite, talvez para quem for assistir essa gravação a partir de amanhã ou a partir de sábado. Sejam bem-vindos. Para nós é uma honra poder receber dois grandes especialistas, dois grandes craques aqui do agro, do crédito agro, para falar de um tema super importante. Para quem não me conhece, meu nome é Maíra Delfino, sou a CEO do Conacred e nós estamos aí chegando no evento. O evento esse ano é 12 e 13. Teremos muitas novidades, algumas delas eu vou trazer por aqui, então fiquem aí ligadinhos com a gente, não percam o que a gente vai debater, o que José Carlos Lima e Davi Télio estão aqui para conversar conosco hoje, mas a gente vai soltar aí algumas novidades também e tem cupom de desconto para quem está aqui com a gente hoje. Então, vou falar mais para frente, soltar um QR Code aqui para vocês. Espero que quem ainda não está inscrito no Conacred 2025, que já tem mais de 820 pessoas, eu acho, inscritas. Quem ainda não está, tem a chance de participar. Boa tarde, José Carlos. Boa tarde, Davi. Como vocês estão? Boa tarde, ótimos, grande expectativa aí para a gente trazer, debater e atualizar a turma do que está acontecendo de interessante nesse momento tão desafiador. Boa Exatamente. Então, tarde. vamos falar de boa tarde, José Carlos. Boa tarde, lógico, né, Davi? Um prazer estar com você aqui agora, Maiara, e com todos que nos acompanham aqui nessa webinar, nesse dia 16 de outubro, né, 2025. Vamos em frente. Falar muito de atualizações sobre as renegociações que estão acontecendo, desde safra, perdurando aí para a safrinha, e aí os nossos especialistas hoje vão falar, vão dizer aqui se nós teremos uma tal prorrogação aí para a safra 26, uma possibilidade, ou se já aguardamos, e é a nossa expectativa, uma melhora para 26. Sejam bem-vindos, o palco é de vocês, gente. Bom, maravilha. Eu Bacana. acho que o Davi pode começar, né, Davi? Começa fazendo uma introdução aí, na sequência eu falo. Eu vou ficar Bacana, escondidinha bacana. aqui, gente, mas assim, tô aqui, tô acompanhando, vou ficar postando junto com vocês e qualquer dúvida vocês podem mandar tanto pelo chat quanto pelo Q&A, que eu tô aqui fazendo essa mediação com vocês. Bom papo, pessoal? Legal, bacana. Obrigado, gente. Boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite para quem estiver assistindo a gravação. Vamos abrir esse bate-papo no webinar, primeiro falando do ponto central deste webinar, que seria a resolução 5.257 do Conselho Monetário Nacional, ou a medida provisória 1.314 do governo federal a respeito do auxílio às renegociações de dívidas de produtores rurais. Muito bem. Essa necessidade veio de uma pressão muito forte do campo, principalmente das regiões que sofreram muito com perdas climáticas consecutivas. É importante destacar isto. E com essa pressão política de todos os formatos possíveis e imagináveis, finalmente o Ministério da Agricultura conseguiu a liberação dessa medida provisória, aonde trouxe aí a condição para o Conselho Monetário Nacional soltar a Resolução 5.257. Primeiro, vamos explicar um pouquinho o que é essa resolução do Conselho Monetário, sabermos um pouco da origem disto e quem se aplica para essa finalidade. Nós vamos dividir o webinar em duas etapas. A primeira etapa falando exclusivamente dessa resolução e uma segunda etapa eu quero falar sobre condições e inovações que estão sendo feitas no mercado de capitais em prol, em auxílio a essas prorrogações que estão sendo realizadas para produtores rurais endividados ou alavancados, etc. Então, vamos separar as duas coisas para a gente tratar isso de uma forma clara para que todo mundo entenda as diferenças. Primeiro, quando a gente fala dessa resolução do Conselho Monetário em auxílio às prorrogações de produtores, trata-se de uma linha nova, de uma linha de crédito específica.
Essa linha de crédito tem uma origem sobre tudo que nós identificamos do que nós temos de saldos positivos de conta aplicada aos balanços até dezembro de anos anteriores. Por exemplo, todos os saldos entre o passivo e o ativo dos bancos até dezembro de 24 representou um saldo em que ele pode ser utilizado pelo Tesouro Nacional para qualquer fins no ano seguinte. Então, por exemplo, um banco do Brasil, ele tinha um passivo que seria tudo que veio de aplicações, saldos e resultados do banco, do que ele aplicou isto em empréstimos, financiamentos, a diferença do passivo e o ativo do banco, existe um saldo. E lógico que todos têm esse saldo. Ninguém aplica, ninguém presta mais do que ele tem disponível que recebeu de aplicações financeiras e etc. Esse saldo positivo representa uma posição de créditos que estão disponíveis ao Tesouro Nacional e ele utiliza como ele bem entende. Esse modelo resultou num crédito em que o próprio Conselho Monetário com o Tesouro Nacional fizeram os cálculos e entenderam que tem um saldo de 12 bilhões de reais que podem ser utilizados para isto. Então, esse recurso está alocado pelo Tesouro Nacional e será alocado para os bancos que estarão envolvidos nesse auxílio às prorrogações. E o que nós estamos imaginando? Claro que era previsível de que esse recurso viria para o BNDES e o BNDES iria assistir aos bancos, que seriam os bancos que estão cadastrados, que aderiram, né, ao processo do BNDES, para utilizar esse recurso. Quais são os bancos? Claro que é sempre o Banco do Brasil, pode ser a Caixa Econômica Federal, pode ser o Banco Itaú, Bradesco, pode ser o Banco Santander, todos os bancos que tenham dívida de produtores que estão enquadrados nos critérios de elegibilidade, eles podem acessar esses recursos para prorrogar as contas que o banco tem atualmente na sua carteira de vencidos, tá bom? Então, primeiro lugar, nós já temos a decisão que foi até o dia 15. Na data de ontem, houve atrasos com processos e enquadramento do BNDES, mas foi liberado já na data de hoje. Estamos já com os recursos transferidos ao BNDES de 12 bilhões e os produtores com os bancos já podem começar a aderir. Saiu a decisão de enquadramento inicial dos municípios, de produtores nos municípios que poderiam ser atendidos. Muito bem, segundo o Ministério da Agricultura, estamos falando em 56 municípios do Rio Grande do Sul. Então, quem imaginava que seria uma prorrogação aberta para todos os estados e municípios, para qualquer produtor alavancado, não vai ser bem assim, porque o critério de elegibilidade que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional, ele acaba estrangulando quem poderia participar. Por quê? Porque eles exigem que pode ser municípios que já pediram duas vezes entraram com estado de calamidade pública, ou por excesso de chuva, ou por falta de chuvas. Então, os municípios que entraram com essas condições formais de estado de calamidade pública, os produtores dessas regiões seriam elegíveis. Então, tem que ocorrer duas vezes entre 2022 e junho de 24. Durante esse período, o município que decretou duas vezes, os produtores nele inseridos estariam elegíveis para esse programa. Após isto, existe ainda as condicionantes, né, de enquadramento para os produtores rurais. Não é qualquer um que vai poder entrar. Tem que ver a situação do produtor naqueles momentos. Então, eles condicionam que o produtor rural tem que ter títulos emitidos
que estão vencidos ou a vencer, que tinham na época, considerando até junho de 24. Porém, em junho de 24, ele deveria estar adimplente, o que eu achei que um pouquinho contraditório, né? Porque se ele está adimplente quando chegou até junho de 24, obviamente ele conseguiu pagar no ato da crise lá de 23 e 24, mas estava adimplente, ou se ele prorrogou com o banco, pode ser enquadrado os títulos que foram prorrogados. Então, existem essas questões que vão ser definidas e alinhadas de cada produtor da situação que ele tinha naquele momento. O que não vai ser aceito é produtores que vinham convencidos lá de 2022, porque entendia-se que 2022 foi um ano muito bom, teve outras condições climáticas, etc., e de repente não era para ser enquadrado. Então, esse é um ponto. Existem outros quesitos que se referem às questões de concentração de riscos, né? Onde é que pode ser alocado isto? Então, essa liberalidade vai ser feita a partir de hoje, estará disponível até fevereiro de 26, tá bom? E nas linhas de crédito, eles colocam para produtores que se enquadram no Pronaf, ele pode ter 250 mil reais de linha. Produtores que estão no Pronamp, ele pode ter 1.500.000 reais de linhas para prorrogação. Produtores que não se enquadram em ambos, que seriam os médios produtores, eles podem chegar a um limite de 3 milhões de reais. Agora, o que mais eu fico, digamos, aliviado é que as cooperativas que precisam realmente de socorro lá no Rio Grande do Sul, elas podem tomar até 50 milhões de reais por cooperativa, e as cooperativas de produção agropecuária também são de 50 milhões, né? E também associações de condomínio, produtores rurais podem tomar 10 milhões de reais. Então, isso é um alívio para aquela região que sofreu muito, que teve grandes dificuldades, muitos problemas de produção, né? E no final eles tiveram perdas registrada por um período longo e não conseguiram pagar ninguém, e evidentemente a cooperativa não recebeu e os bancos também não. Então, nesse quesito, estou abrindo o escopo aí para falar dessa resolução, que ela é bem-vinda, ela não vai atender vários e outros estados e municípios, pelo que eu vi, enquadra mesmo, é Rio Grande do Sul para atender uma demanda local por perdas consecutivas de 3, 4 anos, que isso veio preocupando bastante, Zé Carlos. Então, boa tarde a todos. É muito interessante tudo que o Davi trouxe, quando ele começa a fazer análise aí, né, da medida provisória e como que isso vai se desdobrar no campo. Tem algumas coisas que são relevantes que precisa ser colocado aqui na nossa conversa, né? Primeiro, todos estamos vivendo o problema da frustração climática. Tivemos aí as eventualidades de clima e principalmente no Rio Grande do Sul, que praticamente nas últimas 4 safras, para dizer que 3 praticamente foram perdidas, e a desse ano está bastante comprometida. Então, a gente tem essa primeira realidade, que é a diversidade climática. Ela foi um peso, foi um adicional aí no próprio endividamento que o setor viveu, mas a gente também precisa colocar que esse endividamento ele também foi sendo construído quando a gente começa a perceber o próprio custo que nós passamos a ter na produção, o custo dos insumos. Então, tão importante quanto essa medida que nós estamos tendo agora, desse resgate pelo Davi, é a gente ver como que essa medida chega no campo a partir de toda a visão de risco que as instituições financeiras passaram a adotar. Hoje, por exemplo, a gente começa a perceber aí, em termos de cartas de alienação fiduciária, a gente percebe uma disparada nos valores. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava levantando aqui as cédulas, quanto que custava uma cédula antes, em torno de registro, em torno de 450 a 700 reais ali por cédula. Agora, tem situações que estão sendo pedidas a 20 mil reais. Ou seja, todo esse encarecimento, ele mostra que a própria instituição também está fazendo essa gestão de risco, porque o contexto, ele, além do clima que impactou a produção direta, nós temos um contexto maior que acaba fazendo uma pressão muito grande,
que é, primeiro, o próprio custo do dinheiro, a taxa de juros está muito elevada. Nós temos uma segunda situação, que ainda é a inflação dos principais insumos agrícolas, quando eu começo a pensar que desde o rompimento da cadeia de suprimentos lá em 2020, com a pandemia e depois com a própria guerra da Rússia na Ucrânia em 22, os preços até então permanecem extremamente elevados. Então, você tem um custo de matéria-prima, assim, de insumos, acrescido um custo de capital, teve um próprio ajuste na cotação das commodities, isso é muito importante também de ser colocado. Então, quando a gente começa a ver todo esse contexto, essa convergência, o clima veio e trouxe ainda mais incerteza, e essa incerteza, ela se faz presente nesse processo de renegociação que o Davi coloca aqui para nós. Tanto que os próprios municípios, né, que estão sendo agraciados aí com esse recurso, e ter que comprovar a eventualidade climática 2022, 23, 24, como foi colocado, alguns municípios podem se enquadrar. No entanto, a situação é nacional. Nós tivemos um problema com todos os produtores nos mais diversos estados. E, infelizmente, né, Davi, a gente passa a ter um lençol curto mediante a necessidade do setor. Exatamente isso, Zé Carlos, exatamente isso. Então, o que nós percebemos que o volume de recursos ele é pequeno, ele é escasso, porque daquilo que eu expliquei de que maneira e a origem que vem desse dinheiro não é uma torneira aberta. E esse dinheiro não é um dinheiro que sai do orçamento do governo federal, não. Ele é um dinheiro que vamos chamar, entre aspas, contábil, né? É um dinheiro que tem ali de sobra de passivo e ativo dos bancos. O Tesouro Nacional ele pode utilizar esses recursos de diversas formas, inclusive para endividamento do próprio governo. Então, eles transferem isto para auxiliar nesse momento em 1.300 e poucos municípios. Vai ser atendido apenas 56 pelo que foi levantado pelo Ministério da Agricultura. Então, nós não estamos vendo uma solução aberta. Porém, eu quero lembrar uma coisa para aqueles que conhecem no Rio Grande como funciona. O Rio Grande do Sul, ele pode ter uma condição de margem melhor do que outras localidades. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul está localizado, o plantio muito próximo ao porto e ao centro de distribuição de insumos. Então, quando a gente olha o preço de commodities que se consegue nas vendas quando se produz no Rio Grande do Sul, ele é melhor do que em outras regiões por conta do custo de logística. Então, produção no Rio Grande do Sul para o Porto sai mais barato do que produção do Mato Grosso para o Porto, por exemplo. Então, isso faz com que tenha um preço de commodity melhor e, no final, o insumo para se deslocar para o Rio Grande do Sul, ele tem um custo um pouquinho menor comparado como se elevam os custos para o Mato Grosso, para o Campinas, etc. Então, isso faz com que tenha uma ajuda na margem que o produtor do Rio Grande do Sul pode ter para se recuperar numa medida, digamos, mais acelerada e mais tranquila. Mas a situação ela é preocupante, saindo um pouco do raio que nós estamos discutindo aqui do Rio Grande do Sul, que achamos que 12 bi vai ajudar, mas talvez nem todos os produtores se enquadram, nem todos os municípios entram, e eu acho que teve muito mais do que 56 municípios que sofreram com essas perdas, mas vamos dizer que 12 bi alivia um pouco, lembrando a situação dos bancos. Ah, vocês podem me perguntar, mas Davi, se um distribuidor quer receber esse dinheiro de uma dívida que ele tem no Rio Grande do Sul, ele consegue entrar? Não. Esse 12 bi vai ser um socorro que está sendo dado aos bancos públicos e privados que tenham essas dívidas com os produtores rurais locais. Então, quem tem auxílio é o produtor e cooperativa. Então, muita gente pode me questionar, como já discutimos antes, por que é que o tempo todo a cooperativa ela é assistida e o distribuidor de insumos não é assistido? O distribuidor não é visto perante o governo, autoridades, a lei, Ministério da Agricultura, como se fosse uma cooperativa que atende e assiste produtores rurais. Eles entendem que a cooperativa é uma cooperação entre vários produtores e ambos precisam de auxílio, então eles auxiliam lá a cooperativa. O distribuidor, que pode ter uma situação
pior do que a cooperativa, ele não vai ter acesso a esse auxílio. Então, o banco que está lá, o Banco do Brasil, Caixa, outros bancos que têm ajuda, vai ter, a cooperativa também vai ter junto com o produtor, e o distribuidor fica sentado e assistindo. O que eu posso enxergar que indiretamente, se o produtor tiver um alívio das suas contas e dívidas com banco e cooperativa, pode ser que ele tenha um respiro melhor e ele volta a atuar e tentar ajudar e pagar o distribuidor de alguma forma. Mas, infelizmente, essa é uma realidade. A distribuição que está no Rio Grande do Sul, que está com problemas até piores do que tem lá, as cooperativas, eles infelizmente não vão ter esse acesso diretamente, porque o produtor que pedir a prorrogação, quem vai ser auxiliado é uma dívida vencida que já está no banco ou prorrogada já no banco e vai ter um tombo que pode ser considerado razoável, porque o prazo é de 9 anos com um ano de carência. Então, tomando hoje, ou seja, esse plano fica em vigor até fevereiro de 26. Tomando entre hoje até início de 26, ele tem um ano de carência, então ele vai até 2027 para começar a pagar e liquidar isso em 9 anos, dentro das condições e garantias estabelecidas. Lógico que cada banco define o nível de critério de garantias que ele vai ter. Porque não é simplesmente aparecer com uma célula de produtor rural lá e resolve. Não. O banco pode querer mais garantias de hipoteca, ou pode pegar com todas as garantias de hipoteca, e quem não tinha garantia vai querer garantia. Então, pode ser que no momento do cruzamento das condições de elegibilidade e garantia para o banco, ele pode empinar e dizer que não. O BNDES não tem nada a ver com isso, ele é um repassador desses recursos. Os critérios de crédito, seleção e elegibilidade ficam na mão do banco com o produtor, atendendo à resolução do Conselho Monetário Nacional, porém, o crédito do banco é que no final do dia decide. Esse produtor tem sobrevida, ele aguenta, ele vai seguir adiante, se não, tira ele fora e não acontece nada. Então, o que a gente tem que separar realmente é o que é mesmo condição. Talvez, se olhar todos os requisitos, critérios, crédito, garantias, tudo que nós estamos enxergando, talvez não se utilize nem 10 nem 8 bilhões. Então, o que eu quero dizer é que são condições muito específicas, muito filtradas, que vão começar a trabalhar a partir de hoje e provavelmente até fevereiro, quando vence essa condição, lá eles vão ter uma outra realidade. Vamos relembrar outra coisa também, que isso é aplicado à lei. Todo mundo sabe que medida provisória não é uma lei definitiva e permanente, ela tem um período que pode caducar. Acho eu que, mesmo que ela estiver vencendo lá em Brasília, junto ao Congresso, o Congresso vai confirmar e aprovar essa medida. Não acredito que vai haver contraposição do Congresso para deixar caducar essa medida provisória, que, ao meu entender, ela é importante para muitos produtores do Rio Grande do Sul. Então, eu não vejo este risco de deixar caducar e perder essa medida provisória. Eu vejo que em 30, 60 dias irá avançar muito essa medida provisória para que os produtores sejam socorridos. O que eu quero trazer atenção agora é falar um pouco do mercado aberto, prorrogações e endividamentos de quem está com o mercado no resto do país. Quero chamar atenção especificamente ao sul do MS. Infelizmente, o sul do MS, lá de Dourados para baixo, tiveram perdas muito grandes das últimas 3 safras e muitas regiões acabaram não conseguindo colher, tiveram problemas de inadimplência, como tem acontecido muito no Rio Grande do Sul. Nessas Aqui tem. regiões, sim, pode falar, Não, Zé desculpa, Carlos. eu ia completar, Davi, porque isso que Aham. você trouxe é muito importante, porque a grande preocupação é como que o produtor vai nos próximos anos, né? Porque nós temos uma medida que agora está sendo colocada, qual vai ser o desdobramento disso nos próximos anos. Então, de um lado,
A gente tem, com certeza, um recurso que é insuficiente, como está sendo colocado, para todos os agentes produtivos das cadeias produtivas, porque aqui eu tenho, além do produtor que acabou tendo as perdas, essa perda acabou chegando pela inadimplência em toda a cadeia produtiva. Então, é onde nós temos não só cooperativas e revendas, muitas delas ficaram alavancadas, porque tiveram que fazer pagamentos elevados à indústria. Há casos de cooperativas que ficaram inadimplentes também com a indústria, então o próprio critério de negociação dos insumos nessa safra 25-26 já foi alterada, e aqui é claro que todos os produtores com certeza perceberam o encarecimento das próprias condições de financiamento dos insumos agrícolas. Então, é muito importante a gente colocar, porque realmente a cadeia como um todo, ela sentiu o reflexo das mais diferentes maneiras. E o próprio desdobramento de risco que nós temos visto nos últimos 2 anos, com o crescente número de pedidos de recuperação judicial, em si só já foi possível, só por ele já era possível que a própria reclassificação de risco na área agrícola, a depender do número de RJs que foram pedidas, automaticamente a reclassificação do risco já iria levar ali, né, o rating de crédito para esses produtores ou aquela região. Então, a gente tem aqui uma situação que os bons acabam pagando pelo comportamento, vamos chamar assim, de umas poucas pessoas que acabaram tomando ali a RJ como uma panaceia, uma possibilidade de recuperar o contexto. Por outro lado, tem uma coisa muito importante aqui que o Davi traz e que eu acho que é fundamental, é a gente saber que essa situação ela não vai ser ajustada no curto prazo. É importante nós, do agronegócio Brasil, saber que nós estamos entrando no momento em que precisa ter o apoio e o suporte de praticamente todos os agentes que formam a cadeia produtiva, não apenas o produtor, a cooperativa, a revenda, a indústria, instituições financeiras. E nesse momento, o que a gente nota é que o próprio critério que essas instituições financeiras estão adotando para poder aí fazer a liberalização de alguns créditos, os critérios que estão sendo colocados, os critérios estão muito mais elevados, muito mais rígidos. E essa situação, Davi, a gente até estava conversando sobre isso, a questão de alguns dias, o Brasil já viveu uma situação muito parecida no passado. Hoje, quando eu pego e vejo o que ocorre em 2025, é muito parecido com a crise que nós tivemos em 2005, há 20 anos. A única diferença, e aqui é uma diferença expressiva e importante, é que nesse momento o agronegócio como um todo tem um peso e relevância muito superior na economia do que tinha há 20 anos. Uma segunda situação é que hoje nós temos uma vantagem de câmbio muito melhor do que nós tínhamos também há 20 anos, porque naquele momento o poder de compra ele foi muito prejudicado, porque ao mesmo tempo que você teve o encarecimento do insumo, o preço do dólar e o câmbio, a relação cambial estava muito baixa, então o poder de compra na venda estava muito aquém para o produtor. E o clima veio e acabou criando toda uma situação que durou anos até todo o processo de recuperação. E nesse 2025, ainda que nós tenhamos uma situação similar em termos de clima, de inflação, de custos, nós temos, pelo menos nesse momento, uma vantagem, que é um poder de compra no sentido de câmbio, uma situação de exportação. Então, pelo menos, nós temos aqui vamos chamar assim, né, um vento de caldo um tanto quanto favorável, pelo menos por enquanto, né, Davi? Correto, correto. Maíra, Pessoal, eu apareci por aqui porque temos algumas perguntas aqui no chat. Vou começar com o vamos lá. Flávio Gil, perguntando se vocês acreditam que essas medidas são mais midiáticas e para o inglês ver do que medidas que realmente resolvem a questão. Não, essa medida é uma resposta política de uma grande pressão que veio do Rio Grande do Sul sobre o Ministério da Agricultura e eles reagiram trazendo essa condição. Então, é uma pressão política muito de mão pesada mesmo para fazer acontecer. E isso envolve todos, principalmente, olha que interessante, né? É uma decisão política, mas que direta ou indiretamente vai ajudar o próprio governo federal. Por quê? Essa medida ajuda o produtor que vai ajudar a melhorar os números do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Porque se eu pegar os
4,3% de inadimplência de vencidos do Banco do Brasil e pegar a Caixa Econômica com 7,4% que foi divulgado, esses números, talvez 80%, 70%, está lá no Rio Grande do Sul. Então, essa ajuda aos produtores é um dinheiro novo que entra para o Banco do Brasil e estender essas prorrogações, aliviando a pressão de provisões e resultados do banco. Então, é uma pressão política que ajuda o Rio Grande e traz de volta o outro lado. Eu vi que entrou muita gente agora nos últimos minutos, Maíra. Só deixa eu reprisar rapidamente o que eu estou dizendo, para que quem entrou agora não caia de paraquedas. Nós iniciamos a conversa falando da resolução do Conselho Monetário Nacional 5.257, falando do auxílio a produtores rurais que sofreram perdas climáticas de produção, pelo menos por 2 vezes consecutivas, através das declarações de estado de calamidade pública de municípios que perderam durante os anos de 2022 até 24, né? Desde 2020 até 24, eles consideram pelo menos 2 anos de perda. Então, nós estamos separando esse contexto para pontuar que esta medida de 12 bilhões que foi liberado ontem, os recursos, teve um atraso, o BNDES está começando a liberar hoje, é para especificamente 56 municípios que o Ministério da Agricultura já separou que se enquadram na elegibilidade focados no Rio Grande do Sul. Então, isso aí responde. Eu vi que tem uma pergunta a respeito de CPRs. Se financiaria, quem que perguntou, Maíra? Está no mudo. Está no mudo. Obrigada. O Gabriel perguntou: a linha de crédito ao qual trata a MP realmente só será destinada à quitação de CPRs? Essa? Não, ela será destinada a quem tem dívidas vencidas ou prorrogadas nos bancos. Então, não fala de dívidas vencidas e prorrogadas com distribuidor de insumos, com trading, com empresas de grão ou empresas de insumos. Não, ele só fala quem tem dívidas com bancos que estão vencidas ou prorrogadas e envolve produtores rurais e cooperativas dando um alívio bom de 50 milhões. É pouco dinheiro, mas 50 milhões nesse momento no colo de uma cooperativa do Sul é uma benção. E a gente tem mais uma pergunta aqui da Letícia. Ela é uma pergunta longa, tá? A necessidade ou não de adesão formal ao programa do governo para enquadramento das operações. Ok. Segunda, a especialização da linha ou se atuaremos apenas como intermediários via central e, nos casos em que houver adesão, se haverá reflexo contábil em provisão para a cooperativa. Ótima pergunta, bacana. Então, Letícia, primeiro manda de lugar, onde você é também. Quando vocês forem fazer perguntas, eu gente, quero legal vocês saber. mandarem de onde vocês são. Bacana, bacana. Boa colocação. Então, a cooperativa que está lá no Sul, eu estou dizendo cooperativas do Rio Grande do Sul que estejam dentro atuando nos municípios já classificados pelo Ministério da Agricultura. Ah, legal. Então, reforçando, os municípios selecionados neste momento pelo Ministério da Agricultura são apenas do Rio Grande do Sul. Eu não vejo na lista nenhum município fora do Rio Grande do Sul. Acho que primeiro eles vão atender o Rio Grande do Sul nessa escala. Vocês podem pensar, mas espera um pouquinho. Se tem 12 bi e os critérios de elegibilidade, os municípios escolhidos que estão se como consumirem 5 bilhões só, o Ministério da Agricultura pode expandir isto. Sim, pode expandir, porque a medida e o Conselho separou 12 bi para essa finalidade. Se o Rio Grande do Sul não consumir, isso pode subir e ir para outras regiões. Então, cooperativa, se tem uma cooperativa no Sul me ouvindo, a cooperativa vai tomar para ela os 50 milhões, ela se enquadra pelas regiões que ela está atuando no Rio Grande do Sul, e os cooperados desta cooperativa também podem se dirigir aos bancos e fazer o enquadramento e pedir adesão junto à dívida dele no banco. Então, a cooperativa pede para os bancos o auxílio para ela e os cooperados pedem para os bancos o auxílio para ele. E aí ambos estão acoplados dentro do programa.
Fora isso que eu estava começando a comentar no que diz respeito à questão dos outros municípios, me preocupa muito o sul do MS, que eu estava comentando. Foram regiões que perderam muito nas últimas 3 safras, tanto safra, safrinha, então foi um acumulado muito grande de perdas, e isso acumulou endividamento do produtor, da cooperativa que atua nas regiões, dos distribuidores de insumos, que acabou impactando também a indústria de insumos, né? Então, a indústria que fatura naquela região acabou sendo impactada. Então, o que eu queria abrir aqui, Zé Carlos, é um outro ponto para a gente começar a entender o que pode ajudar a estender e ver esse módulo que seja financiado e o auxílio para essas prorrogações. Eu tenho visto muitas operações que nasceram no mercado de capitais, ou seja, o distribuidor, a empresa, a cooperativa e etc., entraram com operações vendendo carteira de recebíveis do mercado de capitais, e quando os fundos ou os CRAs se depararam com esse volume de inadimplência, houve automaticamente uma reposição dessas condições em que eles buscam soluções para atenuar essas perdas. Então, não significa que nesse momento já está se enquadrando um prorrogamento de longo prazo, não é bem isso. Eles estão auxiliando de passo em passo com produtores, com o distribuidor, com a cooperativa, de que maneira que eles conseguem estender isso na carteira, provisionando dentro do fundo e do CRA o que eles têm de provisões de perdas. Então, só para quem não conhece bem, deixa eu equacionar vocês melhor. Imagina o seguinte: eu sou um fundo, eu comprei uma carteira de distribuidores daquela região. Está na minha carteira, está no meu risco. Não foi pago aquela carteira, não foi pago, e eu preciso receber, eu quero receber. Então, eu começo a negociar com o distribuidor, a cooperativa, os produtores, de que maneira que eu vou receber isso, e na medida que vem prorrogações e propostas, eu pago em 1, 2 safras, 3 safras, etc., o fundo pode começar a colher aquilo, e na medida que um fundo começa a reposicionar a carteira de títulos que ele tem para receber, ele vai criando a provisão, e a provisão sobre essas possíveis perdas e prorrogações, ela corrói o quanto vale as cotas para o investidor. Imagina que se eu sou investidor e eu apliquei naquele fundo, para aquela asset, que é aquela casa que fez o fundo, eu apliquei R$ 1 milhão, o fundo fez a provisão, postergou a dívida para recuperar, é o papel do fundo e ele trabalha em meu nome, que está lá o meu dinheiro. Só que agora, mensalmente, quando eu recebo o aviso do fundo quanto vale as minhas cotas, eu apliquei 1 milhão, pode estar valendo 920. Depois de 2 meses, está valendo 840. Depois de 3, 4 meses, com a crise se apertando, está valendo 550. Eu, investidor, perdi o dinheiro? Não. As minhas cotas naquele momento tá valendo 540, 550 de um valor que eu apliquei de 1 milhão. Então, à medida que passa o período e o fundo começa a receber e recuperar, as minhas cotas começam a valorizar devido à condição de recuperação do fundo. Então, pode ser que eu não tenha esse meu dinheiro, as minhas cotas valorizadas novamente a 1.000, eu não sei o quanto tempo pode levar 3, 4 anos, 5 anos, e eu vou ver as minhas cotas de volta. Então, neste momento, os investidores com as casas estão vendo a deteriorização de quanto está valendo as cotas para aquele momento. Agora, quem está no mercado de capitais e tem o viés de trabalhar com riscos e remuneração, ele sabe que é o tempo, se dá o tempo e não se pode desesperar. Se a minha cota vale aquilo, se eu estou numa condição de um fundo que ele é um fundo fechado, eu tenho que ter o direito de vender no mercado secundário uma cota que vale menos. Então, eu apliquei 1.000, está valendo 540, eu vendo para um outro terceiro no mercado secundário a 540,
e quem sabe aquele terceiro daqui 4, 5 anos, ele recebe aquele 1 milhão pela aplicação que eu fiz lá no futuro. Então, esse modus operandi está funcionando hoje para quem tinha operações já dentro do mercado de capitais. Quem já estava operando no mercado de capitais está recebendo esse feedback. O que pode acontecer de muitos fundos e CRAs querer protestar, executar, etc., eles estão seguindo simplesmente um rito. Mas não adianta achar que você executando, protestando, negativando, você recebe dinheiro no dia seguinte. Não. Chega um dado momento que vem para a mesa uma possibilidade de acordo judicial ou extrajudicial. E aí começa a se reposicionar com o fundo de que maneira que dá para pagar isto. E lá não tem uma outra solução, tem que atuar e tem que começar a atender de que maneira que ele recupera esse crédito. Então, nessa página é que eu quero colocar que para quem tem operações em fundo e CRA está com essa dificuldade, este é o momento de sentar para trazer as negociações e não dá para recuperar o crédito como eles queriam no dia seguinte. Zé Carlos. E aqui, Davi, até fazendo, né, quando a gente começa a olhar os recursos livres, os recursos obrigatórios, tem uma coisa muito importante. Até eu vou até compartilhar uma tela com o nosso público, porque eu acho que é extremamente importante todos aqui saberem onde é que nós estamos pisando nesse 2025. Então, por exemplo, quando a gente começa a falar, e aqui eu vou projetar uma tela em relação aos valores, eu trago aqui para vocês. Vocês devem estar vendo aí a minha tela, Sim, os recursos, a origem do Plano Safra. Aqui é um cuidado que nós tivemos de trazer de onde que vieram todos os recursos utilizados no agronegócio na safra, desde 2016, 17 até agora 25, 26. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês em dois pontos-chave. O primeiro ponto é com relação ao recurso controlado, que é aquele subsidiado pelo governo, que tem as taxas bem mais atrativas e, nesse caso, também atividades mais restritas aí para linhas de financiamento, quando você pega e compara com os recursos livres, que, no caso, é onde estão os CRAs, as LCAs, que são muito utilizadas hoje para poder formar a base do fundo de crédito das instituições privadas e públicas também. Primeiro ponto importante, notem que praticamente nos últimos anos, entre 2016 até agora 2025, 26, o próprio crescimento aqui do Plano Safra, em termos de montante, os recursos controlados, ou seja, aqueles que foram disponibilizados pelo governo federal, que tiveram lá na safra 16, 17, um peso de 77%, quase que 80% ali do recurso do Plano Safra era um recurso com taxa controlada. Hoje, quando você pega e olha a última divisão feita, que foi na safra 24, 25, notem que aqui eu estou falando que esse recurso controlado caiu para 37%. Os valores agora da safra 25, 26 ainda não estão separadas, oficialmente não estão divulgadas. Mas chama atenção que os recursos livres se tornaram muito mais relevantes que os controlados para poder fomentar e financiar toda a safra do Brasil. Esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que se a gente pegar e fizer um ajuste nos valores do Plano Safra, notem que eles ainda estão aquém quando eu pego e comparo eles com a inflação. Então, aqui você tem um fato, de um lado, que é um agronegócio cresceu, desenvolveu, e o próprio recurso que é disponibilizado, ele ainda está aquém da necessidade do setor de todo o crescimento que tivemos. Então, o peso que eu tenho para o recurso livre, ele é expressivo e fundamental para movimentar o agronegócio. Agora, tem uma coisa que precisamos colocar na mesa, que é o valor da taxa de juros que a maioria dos produtores pagam, que a maioria de nós estamos pagando, a partir desse recurso livre que é controlado. Porque se, por um lado, quando eu olho os recursos controlados, a própria taxa de juro tem ficado expressiva, tem ficado elevada, e aqui eu faço um exemplo direto com, por exemplo, o Moder Frota, que é uma linha de financiamento. Notem que a média aqui está girando para esse ano entre 13,5% e 12,5%. Por sua vez, quando você pega e olha para o recurso livre, e o recurso livre que nós estamos falando, em sua maioria pode ser uma LCA, pode ser uma CRA,
E esses recursos, eles são o quê? Parametrizados por meio de uma taxa CDI que nós temos hoje no Brasil. Então, por que que eu faço aqui esse resgate dessa análise aqui para poder fundamentar essa visão que o Davi nos traz? Pelo seguinte, quando eu pego e olho, por exemplo, que a LCA e a CRA, né, que são duas modalidades aí de financiamento de recurso livre, utilizado na captação pelas instituições financeiras, para poder formar um funding que vai ser liberado como crédito no agro, o próprio fato de você ter uma taxa de juro alta, uma Selic alta, e uma LCA, por exemplo, ela é uma porcentagem do CDI. Quando eu pego, por exemplo, um LCA de 94%, só para ilustrar uma LCA do Banco do Brasil, que remunera em 94% do CDI, que hoje está em 14,9%, eu estou falando que aquele que está emprestando o dinheiro, que está aplicando numa LCA, vai ser remunerado em 14% ao ano. Se eu incluir o spread do banco que vai estar fazendo essa intermediação, o recurso livre que será o que virá a ser tomado na ponta, vai gerar em torno, na melhor das hipóteses, 18%, 19%. Então, aqui é relevante a gente ter essa visão pelo seguinte: primeiro, o mercado de capitais ele entrou para poder financiar o agronegócio nos últimos tempos, por meio dos recursos livres. Esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante é que o agronegócio em si ele tem uma variável extremamente forte e que impacta a própria oferta, que é não só o investimento em termos de tecnologia, que em sua grande maioria são importadas. Então, quando eu falo tecnologia, eu não estou falando apenas de fertilizantes, mas também de defensivos, também de maquinários. Então, eu tenho esse primeiro ponto, que é o acesso a essas tecnologias. Essas tecnologias têm um custo que está colocado no crédito, dentro do contexto que eu coloquei. Temos a variável climática, que pode impactar a produção, portanto, o próprio resultado obtido por área plantada. E, para a gente poder fechar a ponta, você tem que ter uma ponta demandante, alguém que vai comprar, e que nos últimos tempos a gente tem percebido alguns ajustes no mercado comprador. Então, a gente percebe que é quase uma tempestade perfeita, e o mercado financeiro como um todo, as particularidades do agronegócio, como, por exemplo, uma visão de ano safra, né, de julho, né, de 1º de julho até 31 de junho do ano seguinte, ou seja, uma visão de safra, ela é um tanto quanto diferente quando você pega e olha, por exemplo, demonstrativo de resultado de uma empresa de um setor qualquer. Quando você pega e olha uma empresa do agronegócio, você tem um momento que só tem saída de caixa e tem um momento que tem entrada, que é quando a safra realmente dá o resultado. Em contrapartida, isso soa atípico para muitas instituições financeiras. E aí é que está, num momento, digamos, de ajuste de mercado, é que essa pressão adicional é colocada na mesa, que é esse ponto que o Davi traz aqui para nós. Então, realmente, por parte do investidor, é importante a gente perceber que é importante, é fundamental o mercado financeiro fomentar todo esse nosso contexto. Por outro lado, isso também delega para nós do agronegócio uma visão de gestão de risco muito mais apurada, que eu acho que aqui, Davi, que é um ponto fundamental, que nós precisamos tirar como um aprendizado de todo esse movimento. Porque o agronegócio, nas suas mais diversas cadeias produtivas, tem a tal da sazonalidade, você tem ciclos. Nós temos momentos ótimos, temos momentos de ajuste. Isso é do negócio. E aqui o risco não podemos ficar extremamente exposto. Então, eu acho que esse ponto aqui que o Davi traz é muito importante, porque esse processo ele tem início, se assim eu posso dizer agora, com essa proposta da medida provisória, como teve aqui uns profissionais que perguntou, será que ele tem uma visão política? Tem, sempre vai ter uma conotação política, no entanto, o peso de você não levar adiante essa ação seria muito pior para o país. Tanto que a própria medida provisória queria taxar aí a CRA e a LCA, né, a medida 1303, que acabou caindo no Congresso a questão aí de pouco mais de uma semana para duas, era exatamente em cima disso. Você vai taxar com o imposto de renda exatamente uma modalidade de ativo, uma classe de ativo de renda fixa que tem financiado o quê? O setor produtivo. Só que, por outro lado, a gente não pode desconsiderar o que está sendo debatido nesse momento do próprio governo vir a querer colocar uma IOF, Imposto de Operação Financeira, para tentar, digamos, pegar um pouco de dinheiro dado que ele necessita. Então, é importante a gente ter essa visão,
porque para nós aqui do agro, e o trabalho que o Davi faz, o trabalho que nós fazemos, é, de um lado, olhar esse momento e colocar essa preocupação de gestão de risco, porque, assim como já aconteceu no passado, nós precisamos rever e aprender o que fizemos de certo e aquilo que poderíamos ter ajustado. Mas, com toda certeza, eu tenho uma visão muito otimista mediante aquilo que eu tenho percebido no mercado. Maíra, tem pergunta? Perfeito, tem duas. Vamos lá, uma direcionada para o Davi. O Wellington fala que é de Rondônia e ele pergunta. Na verdade, é uma afirmação, mas vamos ver o que você fala. No Diário Oficial da União constam alguns municípios, porém, ao analisarmos os que enquadram na nossa região em Rondônia, não identificamos processos de calamidade ou emergência nos municípios mencionados como elegíveis. Pode isso, produção. Correto. É exatamente isso, você tem razão. Na última divulgação do Ministério da Agricultura, olharam pelas classificações e questões de pedido de ajuda de municípios, classificaram 56 municípios só do Rio Grande do Sul. Eles não, eu acho que deveria até olhar com mais carinho o sul do MS, que perderam 3 safras consecutivas, mas os 56 municípios, nesse momento, elegíveis, estão focados no Rio Grande do Sul e em mais nenhuma outra região do país, porque estamos falando, lembra, pessoal, nós estamos falando apenas de municípios que entraram em calamidade pública por questões climáticas. Não é por questões de alavancagem, endividamento, juros altos, queda dos preços de commodities, tudo isso provocou alavancagem do produtor. A medida e o que foi feito pela resolução do Conselho Monetário Nacional, o foco lá são perdas climáticas. Basicamente é o excesso de chuva no Rio Grande e a seca consecutiva de 3 anos. Então tiveram 4 períodos, aí 4 anos difíceis no Rio Grande. E dentro dos 4, o município que pediu 2 vezes entrou com calamidade pública, ele está eleito para isso. Então, por isso que eu estou dando muita ênfase e foco que essa questão e esse auxílio, nesse momento, é emergencial para o Rio Grande do Sul. Tem mais alguma pergunta? Aí ele acabou de mandar uma aqui, aí tem uma outra antes, tá? Ele perguntou, então devemos desconsiderar então esses municípios na publicação do diário e buscar comprovações na região que prove essa situação. O que vai acontecer é que os próprios, agora nesse momento, quem está atuando são os próprios municípios e os bancos que têm agências nos locais que foram eleitos, né, elencados, para entrar junto ao BNDES para pedir o enquadramento. Então, quem vai entrar no BNDES são os bancos, em primeiro lugar, né? Não é o município, o prefeito, nem o produtor, não. É o banco que tem linhas que estão vencidas ou prorrogadas, ele entra junto ao BNDES e ele pede. Só para lembrar, e quem não conhece, o BNDES não assume riscos, ele não analisa risco de crédito, de produtor, de máquina para financiar máquina, armazém, não. O BNDES é um banco que disponibiliza linhas e os bancos credenciados com limites de crédito junto ao BNDES é que chegam com pedido para fazer um financiamento. Então, às vezes, muita gente me pergunta, mas como é que o BNDES vai definir um limite? Não, esse limite vem através de uma concentração máxima de limite por CPF. Quem define, quem aprova, quem ajusta, quem dá o crédito é o banco faz o pacote dele, ele vai no BNDES e pede a liberação do recurso. O BNDES, ele tem o risco e a garantia do banco que pediu. Então, se o Banco do Brasil for lá e levar uma massa de produtores dos municípios que ele atua no Rio Grande e pedir o enquadramento, o BNDES libera o limite para o Banco do Brasil com o risco e garantia em cima do Banco do Brasil. O mesmo acontece com o Itaú, Bradesco, Santander e etc. Então, o BNDES não toma risco de cooperativa, de produtor, seja de quem for. Ele toma o risco dos bancos que são vinculados com adesão ao programa do BNDES. Davi, Perfeito, se aí você me ele. permite,
E se me permite aqui, Mayara, fazer um complemento que o Davi trouxe, que é muito relevante, que é o seguinte: quando a gente pega e olha que os recursos estão sendo disponibilizados para produtores que sofreram pelo extremo climático, ou seja, pela calamidade do clima, está deixando muito claro que foi uma externalidade que impactou o negócio. Porém, a decisão individual que todos os produtores têm de optar por estar ou não alavancado no cenário de juro alto ou baixo é uma decisão à parte e que o próprio banco ou qualquer instituição financeira avalia como risco do negócio. Então, é muito importante isso que o Davi traz, porque quando a gente começa a falar assim, o produtor está endividado, está alavancado, ele vai buscar o recurso, o que nós estamos falando é uma decisão do produtor mediante um contexto, que é diferente do produtor que, ainda que possa estar alavancado, porém esteve exposto a uma eventualidade climática, a eventualidade climática é a linha de corte que o Davi coloca aqui. Então, é importante essa colocação. E um outro ponto importante é que quando a gente vê o BNDES, ele tem as linhas de crédito que são trabalhadas pelas instituições financeiras na ponta, cada instituição financeira faz a tua própria gestão de risco na concessão do risco, selecionando para quem vai oferecer e quanto vai oferecer. Então, é muito importante aqui, porque realmente uma coisa é o anúncio governamental, o montante, e a outra, a operação desse montante na ponta, distribuído entre as instituições. Então, é muito importante aqui esse entendimento, porque às vezes a gente pode misturar, né, de achar, porque pela situação do recurso, de repente eu posso rever algumas decisões passadas. Posso, desde que eu passei por uma situação de problema climático. Do contrário, porque essa é a linha de corte, né? A eventualidade ou a adversidade climática tornou-se linha de corte nesse instante. Maíra, Maravilha. tem mais? Tem mais uma. É do Wellington Santiago, da Cicobi Central Rondon, de Cuiabá. O artigo 2º da resolução não abre prerrogativa de renegociar, nas condições determinadas com recursos próprios da IF para todo o sistema financeiro, desde que comprovada a situação financeira, há devidos impactos, ah, perdão, financeiro devido a impactos diversos. É exatamente isso. Então, é o que vier. Alguma pessoa já me comentou aí no chat, falando que às vezes é uma literatura para inglês ver, mas na prática é isso que eu estou dizendo, né? Com tudo que nós já falamos, tanto no Ministério da Agricultura, como também com alguns bancos, o que está se enquadrando, o que está se levando na prática, efetivamente o nível de seleção, o nível de elegibilidade de quem pode participar e de quem vai. Literalmente falando, se pegar os 56 municípios que o Ministério separou, todos do Rio Grande, se pegar a quantidade de produtores e o endividamento acumulado deles, incluindo das cooperativas, 12 bilhões seria pouco. Mas quem vai selecionar e quem vai separar e ver quem realmente precisa, quem pode ter esses recursos, vai ser o banco. Então, no final do dia, é o banco que vai fazer a seleção e vai alocar. Aí eu vou colocar um pouco de pimenta nessa conversa. Imagina o seguinte: a necessidade total chegou em 50 bilhões, tá? Lá atrás chegaram a fazer um levantamento de uma necessidade de 25 bilhões de reais. Isso foi, no começo desse ano, que houve alguns levantamentos realizados de dívidas do produtor, mas dívidas no geral, não só com bancos, né? Falava-se em 25 bilhões de reais para ajudar o povo no Rio Grande do Sul e falava de securitização dessa dívida, né? Basicamente, aquilo que foi feito no governo do estado do Paraná, que aquilo foi muito comum. Então, quando se fez isto para fazer esse cálculo, a gente imagina que é muito mais dinheiro. Digamos que cada banco comparece ao BNDES pedindo o seu valor. Aí o Banco do Brasil comparece com 15 bilhões. A Caixa Econômica comparece com 5 bilhões. O Itaú comparece com 1 bilhão, o Santander com 2 bi e, de repente, o Bradesco com 4 bi. Quem que vocês acham que o BNDES vai atender para fazer a liberação desses 12 bi?
a resposta já foi dita, né? O BNDES vai dar efetivamente uma preferência para ele desembolsar as necessidades do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que estão diretamente ligados ao governo federal, que são bancos públicos. Então, eu nem sei se os bancos privados vão conseguir ter acesso ou não. Mas estou colocando aí uma pitada aí de tempero, só para que a gente imagine quem que realmente pode ser assistido, onde pode chegar o nível de assistência dessa linha. Mas é muito restrito. Nós temos que abrir um leque e começar a pensar agora de uma forma um pouco mais abrangente. Oi, mãe? Mais uma, Letícia, de novo. Como a cooperativa garante a trilha de auditoria e evidências para o cumprimento das 5.247 em inspeções do Banco Central? Boa colocação. Você deve estar se referindo a esse programa, acho que efetivamente, né? Dentro desse programa, ela só tem que responder os requisitos legais para fazer o pedido junto ao banco. A cooperativa não vai no BNDES, ela vai no banco para quem ela deve. Então, a cooperativa responde aos requisitos apresentando: olha, eu sou a cooperativa, eu estou atuando com armazém e financiamento nesse município, naquele, entrar em calamidades duas vezes não consecutiva, tem que ser nos 4 anos, entrou duas vezes em calamidade, e eu tenho esse volume de vencidos de produtores aqui na minha carteira e eu preciso de ajuda. Então, ela classifica. O que vai ser feito é o banco enquadrar a cooperativa dentro dos critérios de elegibilidade para salvar e ajudar a cooperativa nesse sentido. Então, é um trabalho direto do banco com a cooperativa. Para quem já conhece o que eu vou dizer, existe o trabalho que os bancos têm até do financiamento do crédito rural com a cooperativa. Todo mundo sabe que vem aquele plano, sabe que tem o pessoal que faz aquela auditoria da aplicação dos recursos, para onde a cooperativa está aplicando os recursos de insumos com os cooperados. Então, é os mesmos requisitos, só que ela responde diretamente pelo que se enquadra na lei. Então, esse é o quesito separado que envolve especificamente esse Conselho Monetário que soltou essa resolução. Mais alguma? Mais duas. Completa aí, Deixa José eu fazer um Carlos. complemento aqui. O Davi trouxe um número de 50 bilhões. Eu gostaria de projetar, vocês perceberam aqui que eu adoro projetar a tela, né? Só para a gente Manda poder bala. ter a dimensão do Isso é que coisa de acontece. professor, não é, José Carlos, essa É didática? E professor aí, misturado com consultor e faz uma salada, né, aí é Maia? isso que eu ia falar. Então, como professor, e a gente tem uma novidade de projeto educacional com a Harvard, inclusive, que o José Carlos representa tão gentilmente aqui conosco. Então, fiquem ligadinhos, quem é do crédito no agronegócio, nós vamos lançar esse projeto educacional lá no evento Conacred 12 e 13 de novembro esse ano, da qual também o Davi faz parte como curador técnico. Preparem-se que, bom, imagino que todos ou a grande maioria de vocês já tem uma graduação, então é para você que já tem uma graduação. Se você ainda não tem, já corre fazer sua graduação, que aí você vai estar apto a participar desse projeto educacional do Conacred em parceria com a Harvard. Desculpa, José Carlos, continua. Não, é muito interessante, porque olha só, aqui, fazendo a comparação, né, do que acontece nesse nosso 2025, e como eu disse, a gente já teve uma crise agrícola muito parecida lá em 2005. E aqui, primeira coisa que chama a atenção, o endividamento rural total é aquilo que o Davi colocou. Se a gente pegar o endividamento do agro como um todo, e aqui, quando eu falo de endividamento do agro, eu estou colocando endividamento num efeito cascata em todas as cadeias produtivas que foram prejudicadas, seja por problema de clima, seja por problema de situação de queda de preço, alavancagem financeira que gerou endividamento, ou seja, o todo, o peso é muito maior do que 500 bilhões olhando no Brasil como hoje. Só que a dívida rolada em atraso no Banco do Brasil, por exemplo, com dado aqui de vencidos com superiores a 90 dias, ou somam 12,7 bilhões, ou seja, muito em linha com o número que nós estamos vendo agora nesse momento. Então, é interessante a gente perceber
Primeira situação, notem que o agronegócio desse ano, a relevância do PIB, olha só, lá em 2005, nós tínhamos um PIB de praticamente do agronegócio de quase 540 bilhões de reais, enquanto que nesse ano é projetado quase que 3 trilhões e 800 milhões aqui de reais para o nosso PIB. O peso nosso, mas esse número, ele é expressivo, e qual que é a grande dificuldade? Quando a gente pega e olha não só o peso do plano safra, mas o próprio peso de títulos e bancos, toda a situação que nós estamos vivendo, com certeza a gente percebe que essa rolada de dívida que nós temos agora, ou que a gente com certeza terá nos próximos anos, ela vai ser menor quando a gente compara lá atrás. No entanto, há uma concentração em alguns segmentos que eu acho que esse é o ponto de atenção que o Davi trouxe muito aqui, que é, em alguns segmentos, você tem um processo de alavancagem e uma concentração maior, o que aumenta muito essa preocupação de risco, como é o caso das cooperativas, que o Davi citou bastante aqui algumas vezes, inclusive até mesmo algumas indústrias. Por outro lado, quando eu começo a ver qual que é a participação que o agente de crédito, que vocês terão na ponta, a primeira coisa essencial é que nós estamos todos sendo chamados a participar desse processo praticamente de reconstrução. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma visão do outro lado, de inadimplência, fazendo toda essa visão de que nós temos uma situação em que a descapitalização do produtor, se nós não viermos a olhar com cuidado, porque nós temos sim uma preocupação com o passado, mas para ele poder voltar, nós precisaremos também estar junto dele nesse instante. Então, aqui é um ponto-chave. Nós precisamos participar nesse processo de reconstrução. Isso é um fato. Por quê? Porque quando a gente olha o que aconteceu lá atrás, a retomada lenta, a dependência de renegociação, o mercado se normalizou alguns anos depois, mas, no entanto, ele teve todo um processo em que o que grande diferencia aquele momento de agora é que lá atrás praticamente não tinha quase recuperação judicial e que, tendo nesse instante, a classificação de risco fica muito mais elevada, fica muito mais evidente. Vamos pegar uma outra situação, que é a própria visão de juro. Quando a gente pega e olha os juros, nesse instante, nós estamos com uma taxa de juro elevada, com certeza, essa pressão de juro alto, de custo do capital alto, não vou falar em endividamento, não vou falar de margem comprimida, que é um fato, mas a redução no investimento vai se desdobrar nas safras seguintes, nos anos que virão. Então, notem que nesse momento a gente começa a perceber que todo o cuidado que precisa ser colocado aqui na mesa, pensando, por exemplo, em cima de inadimplência que nós temos e coisas do gênero, o fato é que nós teremos, com certeza, essa restrição cada vez mais severa do crédito que vai ser oferecido. Só que, por outro lado, há já em andamento no Brasil uma erosão de patrimônio, isso é complicado, o atraso de pagamentos para fornecedores, para revendas, para cooperativas, começa a fazer com que a reavaliação do risco seja feita por toda a cadeia produtiva. Então, a política de controle que nós temos nesse instante das instituições financeiras, elas já estão sendo feitas também pelas indústrias, pelas cooperativas. Então, a gente percebe que todo o processo ele é muito mais intenso. E aqui tem um ponto de atenção, né, Davi? Que é essa nova regra do Banco do Brasil para o próprio processo de renegociação. Ou seja, a gente tem um risco que o próprio Banco do Brasil, com o critério que ele trouxe, por outro lado, ele também acaba criando o quê? Mais uma pressão, e a gente tem, com certeza, riscos futuros aí, de a gente ter problemas com pequenos, médios produtores, a depender, é lógico, da realidade individual de cada um. Por isso que as condições locais que o Davi trouxe, de Dourados, no caso citando o sul do Mato Grosso do Sul, ou até mesmo pegando e analisando ali Rio Grande do Sul em particular, a gente percebe que isso acaba prejudicando. E só para poder fazer um último adendo, quem é do Rio Grande do Sul sabe que, por exemplo, os risicultores,
né? Os produtores de arroz vivem um momento extremamente delicado. A gente olha muito o agronegócio, a gente olha muito soja, o milho, o trigo, mas quando você pega e olha, por exemplo, os riscicultores do Rio Grande do Sul, eles estão convivendo nesse momento com um derretimento, com uma queda de preço, que praticamente foi uma queda que, se eu parar para olhar em 2024, com todas aquelas importações que o Brasil fez, a pergunta-chave é: o que que a gente vai ver nesse setor e o impacto que isso vai ter aí na ponta? Então, eu vejo que, nesse instante, por mais temerários que, porventura, todos nós possamos estar, o fato é que cada um de nós estamos sendo chamados para contribuir, ou pelo menos a fazer um processo de resgate que é fundamental e necessário. Se nós não fizermos isso, o efeito tende a ser muito mais grave. Maíra? Muito bom. Vamos lá, mais uma pergunta. A resolução prevê apenas para produtores dos municípios elegíveis ou o artigo 2º abre para produtores de outras regiões, desde que seja com recursos próprios de instituições financeiras? É uma boa colocação, boa colocação. O que os bancos estão fazendo e atuando neste momento. Cada banco está acomodando do jeito que ele pode, com um tipo de parcelamento, negociação, prorrogação, como ele consegue fazer, e evidentemente qualquer coisa que ele fizer vai ter a provisão de devedores duvidosos mexendo no resultado do banco. Então, isso já está acontecendo em todo o Brasil, aconteceu no Banco do Brasil também, também lá no Sul. O que acontece é que no quesito de elegibilidade para ter acesso a isto, aonde o produtor está localizado e plantando, aquele município tem que ter entrado com pedido de questões extremas climáticas, e ele entrou com um excesso de chuva ou falta de chuva. Então, o município onde está o produtor tem que ter isso comprovadamente. Então, quando o produtor chega no Banco do Brasil, evidentemente, imagina o seguinte: a agência do Banco do Brasil está no município que já pediu calamidade pública 2 vezes. Ele se enquadra, o município e aquela agência do Banco do Brasil. Não é o Banco do Brasil em todo o Brasil, aquela agência naquele município. Aquela agência começa a chamar os produtores que estão devendo para ela, agência, e ela vai identificando a elegibilidade de cada um. Se ele tinha vencidos até 30 de junho ou não, se ele está plantando, ele já tinha prorrogado, o que, que tem de garantia, como é que eu vou te financiar, e como ele não consegue financiar tudo, o produtor vai se enquadrar no volume que tem as limitações do programa. Então, o produtor pequeno pode chegar lá a 250 mil, o outro chega a 3 milhões, mesmo que ele deve 10 para o banco, vai ser enquadrado só 3 para a prorrogação nesse quesito aí, junto aos recursos do BNDES. Então, a atuação vai nascer exatamente das agências nos municípios que se classificam para entrar com esse pedido. Então, não é no Brasil todo, antes fosse, mas não é todos no município, não é qualquer produtor. Então, isso já está quase fechando o funil, a partir da resolução que saiu do Conselho até a decisão do BNDES, a liberação hoje, que pode ser feito de enquadramento, todas as agências estão fechando o leque para ver quais são os produtores que se enquadram, com quem que eles vão fazer. Tem mais alguma pergunta? Temos mais uma colocação do Flávio Lemos Gil. Colocando na balança, ainda continua melhor para o produtor rural procurar fazer o alongamento da dívida rural quando comprovada a quebra de safra, nos termos do MCR e súmula 298 do STJ. Ainda mais para o produtor do Rio Grande do Sul, visto que o Tribunal de Justiça do RS tem jurisprudência pró-produtor. Uhum. Não, isso tá perfeito. O que ele está colocando se enquadra exatamente no que eu digo. Só que tem uma pequena diferença. A diferença deste enquadramento do produtor que vai lá no banco e implora por essa prorrogação, ele depende de recursos do banco, que o banco tenha condições de prorrogar para ajudar ele. O programa que está sendo lançado agora via BNDES é diferente. É um dinheiro novo que está entrando para liquidar o que o produtor tinha até agora pendente com o banco, e o banco prorroga essa dívida do produtor, assumindo esse risco perante o BNDES pelos 9 anos.
Então, são coisas distintas. Uma coisa é o direito que o produtor tem. Ele tem o direito de ir lá pedir, pressionar e se enquadrar. O banco deveria estar atendendo ele, mas o banco está lidando com o dinheiro que ele tem, se ele tem dinheiro, se ele tem reserva e se ele tem provisão suficiente para fazer isso. É um outro enquadramento. Outra coisa é esse dinheiro novo. Eu estou falando que o Tesouro Nacional está colocando dinheiro novo no colo do BNDES para repassar para bancos. Outra coisa? Até aqui é importante isso que o Davi coloca, porque assim, quando o produtor vai renegociar com o banco, a renegociação individual é dentro da negociação que teve com o banco, que é algo à parte, como o Davi traz. E aqui tem uma pergunta do, se não me engano, aqui, cadê ele acabou o nome dele aqui? Acho que é o Mário, não é o Mário? Márcio, eu já ia Mário, passar só para que eu vou ela. Márcio subindo ali, Santos. né? De quantos por cento efetivo, qual que é o percentual de valor captado do LCA e quanto que é destinado ao agro. Por regra, no mínimo 50%. Há situações que chega até 60% do valor captado. Aquela diferença que fica aqui nesse caso pode ser um próprio caixa, vamos colocar assim, que o banco pode manter para poder fazer outros financiamentos voltados ali para linhas de crédito específica dentro do setor. Então, dificilmente 100% entra, 100% é destinado. Diria que aquilo que entra, no mínimo 50% é repassado, chegando a 60%, mas sempre há um pulmão que fica mantido ali para ocorrências específicas. Tem alguém que fez mais comentários, Maíra? Tem mais uma pergunta. O Gabriel Tavares mandou. Mas quando dizem que a prorrogação é uma obrigação e não uma faculdade do banco, pode haver negativa da prorrogação por falta de recursos da instituição financeira? Sim, sim, o banco ele não é obrigado a prorrogar, ninguém pode chegar com uma faca no pescoço do banco e dizer, olha, por uma decisão minha você é obrigado a prorrogar. O que na justiça pode se fazer é suspender os direitos do banco em executar um produtor. Aí tudo bem, decisão judicial não executa, não negativa, tá tudo certo. Agora, não dá para chegar um juiz para um banco e falar, olha, você vai ter que prorrogar esse produtor para 10 anos nessas condições, senão ele não consegue pagar. Não, isso não existe. O que o produtor pode fazer legalmente é entrar com pedido de RJ, com plano, perante os credores e apresentar o plano, tem que ser aprovado em assembleia, e aí formou a questão legal. Por isso que eu falo, às vezes, quando os produtores ou qualquer devedor procura requisitos legais para tentar se enquadrar e se colocar, ele tem que vir também através do bom senso, tem que vir através da conexão com o banco para ver que condições eu consigo. Eu vou falar agora como um gestor de risco de crédito, como vocês que estão me ouvindo. Se eu estiver lidando com um cliente devedor, qual é a primeira coisa que eu faço antes de pensar em prorrogar uma conta dele? Eu quero ver se ele tem fundamentos de produção, condições, capacidade, se ele tem maquinário, se ele tem insumos o suficiente, o crédito no mercado para insumos. Não adianta eu falar numa prorrogação de um cliente se eu vejo que ele não tem mais capacidade econômica, financeira e agronômica para tocar o negócio dele. Se ele não tiver, por que que eu vou prorrogar ele? Eu só estou estendendo o prazo para ele morrer daqui a pouco, no ano seguinte, daqui 2 anos. Então, antes de eu tomar a decisão, se eu prorrogo, por que prazo, que condições e que garantias, eu quero conhecer o meu cliente mais do que eu já vi ele quando eu dei crédito lá atrás. Então, quando eu olho para um cliente hoje, eu estou falando enquanto distribuidor, indústria de insumos, tanto faz, cooperativa, eu quero olhar para um cliente que está me devendo hoje. Muito bem, deixa eu ver quanto de área você planta. Tanto. O que você tem de maquinário? Eu tenho essa, aquela outra máquina, bacana. De quem que você compra? Eu compro daqueles fornecedores assim, assados, são aqueles insumos, bacana. Para eu prorrogar, eu quero conversar com os seus fornecedores de insumos. Eu, enquanto banco, penso assim: eu quero prorrogar, mas eu quero ver com os seus fornecedores se eles continuam te dando insumos. Porque não adianta eu te prorrogar e você não tem insumos. Morreu, você não vai me pagar nada. Se eu sou um distribuidor, eu quero saber
que se tem outros distribuidores dispostos também a colocar produto lá dentro. Não só eu. Eu não quero seguir sozinho nesta vida. Então, a gente tem que olhar o ambiente de negociação, ver o quanto ele está forte o suficiente para continuar e para começar. Muita gente me pergunta, mas Davi, quanto tempo você acha que o produtor, depois de todo esse solavanco, ele vai ter para voltar a respirar? Olhando historicamente lá atrás, se a gente tivesse condições de produção normais, não precisa ser uma hiperprodução, condições normais de produção, com preços que fiquem razoáveis, deixando uma margem, mesmo que menor, mas que deixe a margem para o produtor, ele pode levar de 3 a 4 safras, ele volta a respirar, o mercado se assenta novamente como se esperava antigamente. Então, você pode perguntar, quer dizer que se eu prorrogar para 4 anos, ele resolve? Depende. Depende do quanto ele está alavancado. Qual é a conta que eu faço? Simples. Produtor, que área você tem? Essa área. Legal, você produz nessa área, o teu custo de produção hoje, base hoje, é de X. A tua receita com base em preço da commodity é Y. Você tem uma receita operacional líquida deste, que pode ser 8, 9, 10, 12%. Essa tua receita operacional líquida. Considerando essa receita operacional líquida, quanto tempo leva para você pagar aquela alavancagem? Se você tem uma receita operacional líquida, por exemplo, de 2 milhões, e você deve 12 milhões, quanto tempo leva no raio de hoje, calculando para anos na frente, para pagar o total da tua alavancagem, fora juros, né? Que corre juros. E aí você vê quanto tempo ele precisa para resolver a alavancagem dele. Não estou considerando haircut, não estou considerando nenhum outro desconto. Mas olha o que aconteceu, eu não vou citar nome, evidentemente que não, mas me procuraram, um credor me procurou. Davi, se você enquadrar e resolver o problema desse meu cliente devedor, eu estou disposto a dar um haircut da dívida dele debaixo do pano para resolver o problema e liquidar o que ele me deve. Ele não está em RJ, não estamos falando em RE, não estamos falando em nada. O que que o credor pensou? Eu prefiro perder a mão do que o braço. O Foi Davi, simples a decisão. Se você me ajudar, Davi, a financiar ele, digamos que ele me deve 4 milhões. Se você me ajudar lá, eu dou 600, 700 mil de haircut, me paga isso sem juros, sem nada, e eu saio daqui limpo, você resolve o problema, eu quero ajudar. Hoje, o que nós estamos enxergando nesse estágio é uma osmose em que os credores foram todos vacinados, todos credor, distribuidor, cooperativa, indústria de insumos, bancos, mercado de capitais, cooperativas de crédito, todos estamos vacinados com esse momento de desafio de crédito do agro. Hoje, todo mundo está disposto a fazer algo. Teve gente que eu soube que prorrogou 4 anos sem juros. Ok, você já assumiu tua parte de sacrifício. 20% ao ano de juros, 4 anos sem juros, você já deu um bom desconto para ele nesses 4 anos. Outros estão dando haircut na largada para ajudar. Outras coisas que eu recomendo, faz a prorrogação com haircut no final. Nesse modelo, eu tive muita recuperação que eu consegui na Singenta, quando em 2005 eu prorrogava a conta dos clientes e falava para ele: olha, eu vou dar desconto da tua dívida de 15%, mas eu te dou como desconto de pontualidade no final, se você me pagar direitinho nesses 3 anos de prorrogação. A maioria cumpriu, porque ele ganhava o desconto só lá no final, e eu dava desconto de principal e juros no final, desde que você me pague direitinho. A gente tem que pensar em articulações que eu ajudo o devendor, mas não para ser a mãezona, para ajudar ele, ganhando fôlego para ele conseguir pagar, desde que eu identifiquei no diagnóstico que ele tem governança pessoal. De novo, mesma tecla, governança. Produtor, distribuidor, cooperativa, todos têm que ter uma governança mínima
para a gente identificar que ele tem fundamentos. O que que é governança? É um produtor que tem tecnologia, que tem pessoas qualificadas e capacitadas na fazenda, que ele sabe fazer um bom manejo de produção, que ele tem um financeiro que cuida, toma cuidado com o fluxo de caixa. Eu quero fazer um diagnóstico para ver, ele merece o meu apoio, a minha prorrogação, ou eu acho que ele morre, só está demorando tempo, ele não percebeu ainda, ele vai cair no ano seguinte. E aí eu lembro de um quesito importante. Aquela área que eu estou atendendo enquanto eu, produtor de insumos, cooperativa ou distribuidor, aquela área continua produzindo. Quem pode falir é o produtor e não a terra. Então a terra vai continuar produzindo, pode ser em outra mão ou não, mas o produtor pode sair do jogo por esse quesito. Então isso tudo faz muita diferença no momento que você decide sobre uma prorrogação. Uma outra coisa que você tem que ter muita atenção é em relação ao que aquele produtor está construindo para ele se reorganizar na dívida. O que que ele está abrindo mão de que ele não deveria estar usando? Então, tem produtor que me procurou que ele quer vender apartamento na praia, quer vender outras coisas para ele voltar a pôr dinheiro no negócio dele. Essa é uma atitude bem-vinda, porque no diagnóstico eu olhei no imposto de renda dele, eu identifiquei dentro daqueles fundamentos que ele tem casa na praia, ele tem chácara, ele tem sítio, ele tem um aviãozinho. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou te ajudar, mas você precisa se ajudar primeiro. Vamos colocar a tua casa na praia à venda, teu apartamento, vamos colocar esse aviãozinho para você passear à venda, vamos queimar ele, vamos pôr no fundo imobiliário o imóvel ou fazer alguma coisa, gera liquidez para eu te ajudar. Eu te ajudo e você se ajuda nesse sentido. Mais Ô, alguma coisa? Davi, deixa eu completar Sim. uma coisa que você colocou na hora que pega olha, os fundamentos de produção. Eu acho que aqui a análise que cada um de vocês tem que fazer com o produtor praticamente é individualizar toda a análise. E quando eu falo individualizar, porque a gente vai ter aquele produtor que realmente está numa situação financeira complicada hoje, porque ele teve uma eventualidade de clima e simplesmente acabou prejudicando ele. Então, no histórico daquele produtor, ele sempre foi muito correto, ele sempre foi muito cauteloso na tomada do financiamento, do crédito, e ele simplesmente teve uma eventualidade climática que prejudicou de uma forma que ele acabou ficando inadimplente e não consegue dar os compromissos dele. Esse histórico desse produtor é completamente diferente daquele que sempre tinha uma rotina de estar pegando crédito, dificuldade de pagamento, uma série de contratempos, e o clima foi só a cereja no bolo. Então, esse cuidado que o Davi coloca aqui, quando pega e olha os fundamentos de produção, ativos e coisa do gênero, eu colocaria isso na visão de gestão de carteira, quebrando da seguinte forma: eu tenho um produtor que tem área própria e aquele que tem área arrendada. Aqueles que têm área própria, qual que é o histórico que ele teve? Porque aquele próprio histórico, às vezes o clima foi o que realmente prejudicou e toda a situação pregressa dele, anterior àquela situação de clima, nunca tirou nenhum bônus dele, não desabone esse produtor. Então, aí você já tem um critério de segurança. Então, é importante esse cuidado de olhar, pô, esse produtor está assim por uma eventualidade, porque o histórico dele sempre foi favorável. Por outro lado, há aquele que sempre teve os saltos e baixos, e você percebia que sempre estava chacoalhando. O clima virou a muleta da vez. É diferente os critérios de análise. Então, esse olhar os fatores individuais, eu acho que nesse momento é essencial. Essencial. E aqui a gente coloca algumas gavetas, né? Área própria e área arrendada. O custo do arrendamento ainda está muito elevado, não ajustou esse custo de arrendamento, ele vai ter que se ajustar. É uma realidade, não tem como eu manter uma situação de recuperação, um processo que, como o Davi trouxe há pouco, de 3, 4 anos, eu particularmente acredito até em talvez 5 safras, a depender do produtor. Por que eu falo a depender do produtor? Porque eu tenho um contexto que, pelo menos no curto espaço de tempo, o custo do dinheiro vai se manter elevado,
E o custo do dinheiro, quer queira ou não, associado ao quê? A um cenário de recuperação, digamos, de margens lenta dentro de um processo das principais commodities. Então é natural esse processo, mas ele vai ocorrer. Mas essa visão individual do que era o produtor antes, eu acho fundamental nesse momento. Nós não podemos colocar todos os produtores no mesmo balde, não podemos colocar todos na mesma cesta, todos os produtores inadimplentes são assim. Não, tem aqueles que sofreram com o clima, mas sempre foram corretos. Esses, na minha opinião, precisamos ter uma atenção com muito mais cuidado e critério. Excelente, gente. Eu gostaria que vocês. Temos mais perguntas? Liberei o cupom. Gente, teve uma confusão aqui, mas já foi arrumada. O cupom de desconto para estar no Conacred, quem ainda não está inscrito, 15% de desconto. O cupom é esquenta15. Eu coloquei aqui para vocês o link do Simpla. Aí lá pode parcelar em até 12 vezes. É, gostaria que vocês fizessem e fôssemos encaminhando para um fim e que vocês colocassem, né, uma informação e uma dica final aqui para o nosso público. Eu quero fazer uma, já que estamos numa reta final, quero apresentar um- uma tela minha que eu achei bastante interessante para compartilhar com vocês. Está aparecendo a minha tela? Ainda não está carregando, Carregando. carregou. Olha que interessante, pessoal. Fizemos uma pesquisa mercado para identificar quem financia o agro, tá? Então, quando vocês estão vendo uma coluna aí de mercado financeiro, 21%, significa que bancos, mercado de capitais e cooperativas de crédito financiam toda essa cadeia em 21% de toda a necessidade, que hoje gira em torno de 700 bilhões, mais ou menos 700 bilhões de reais, é a necessidade para plantar uma nova safra agrícola. Então, o tamanho da bola representa o quanto esse credor, esse financiador, representa para aquele que está na cadeia. Então, a bolinha um pouco menor para o distribuidor, porque ele toma dinheiro, mas não muito por conta de falta de crédito, ele não consegue muito crédito. A cooperativa participa muito, a bola é grande. O produtor grande, todos, SLC, MAGE, todos mais, a bola é grande, porque o mercado financeiro atua muito financiando eles. O produtor médio um pouco menor e o produtor pequeno muito pouco através de alguns financiamentos indiretos, etc. Se vocês olharem o próximo requisito, eu estou olhando o crédito rural. E aqui eu quero pegar um gancho. O crédito rural está participando em 8%, e aqui eu estou falando do crédito rural daqueles que envolve o quesito subsídios, tal, do governo federal, etc, tal. Ele vem caindo desde 2024. A partir de 23 para 24, o volume de desembolso realizado vem caindo em relação a anos anteriores. Isso caiu lá em 24, caiu em julho, caiu em setembro, caiu em dezembro. Agora, de primeiro trimestre desse ano, caiu em relação ao ano passado. E nós estamos vendo assistir caindo o segundo, primeiro semestre. Todos os valores que foram anunciados em Plano Safra estão caindo em relação ao ano anterior. Olhando para o crédito rural, você vê que cooperativas usam e abusam do crédito rural, porque ela se enquadra exatamente junto com o produtor rural e ela toma muito recurso subsidiado. O grande produtor toma um pouquinho até o que ele consegue, mais para ele pagar lá a gasolina, o churrasco de fim de semana. O médio produtor já toma um volume substancial e o pequeno produtor toma muito desse recurso que está disponibilizado de 8%. As trades têm uma estimativa de 11% de participação através daqueles contratos chamados soja verde, antecipação de milho, algodão, etc. E o tamanho da bola é a participação da trade perante a todos que estão na cadeia. E vocês estão vendo que os grandes produtores são os que mais utilizam esses contratos com trades no Brasil e também no exterior.
Aqui nós temos a indústria de insumos muito focada no agroquímico. Então, ela participa em torno de 18%, muito mais força pelo lado do agroquímico do que fertilizantes, fertilizantes é muito menos. A bola maior está realmente no distribuidor, é quem sustenta o distribuidor no quesito prazo, e também nos grandes produtores, porque a indústria vende direto. Aqui o distribuidor participa em 16%, que está ligado basicamente, né, ao médio produtor e pequeno produtor. O grande produtor só pega repique com o distribuidor. A cooperativa participa com 12%, atuando no médio e pequeno produtor. E aqui, recursos próprios, é quando a cadeia utiliza os próprios recursos para isto. Esse percentual já foi 25%, hoje é um cheiro de 14%, muito pelo grande produtor. Mas o que eu quero chamar a atenção é agora. Vocês estão vendo cada um dos credores como eles financiam o agro. Mas olha quem financia todo mundo. É o crédito privado, são os bancos que acabam fazendo tudo e o mercado de capitais financiando todo mundo. Então, o crédito rural vai pelo banco, a trade empresta, financia, mas ela vai no banco. A indústria também financia, mas corre para o banco. Distribuidor e cooperativa também. Então, todo mundo corre para bancos e mercado de capitais. E o que antes, lá até 2012, 14, 15, mercado de capitais não tinha representatividade, ele atua hoje em torno de 30% da necessidade que se tem para insumos. É muita coisa. Hoje supera lá os 200 bilhões, mais ou menos, do que a gente tem para esse mercado. Então, é basicamente isso que eu queria colocar para vocês, para ter uma noção da importância de ter o mercado financeiro dentro desse rol aí, com relação a quem financia, quem assume o risco na ponta final. Bom, então agora é minha vez de fazer aqui o fechamento, né? Incrível aqui a apresentação do Davi, e aqui se eu posso colocar mais uma situação que eu acho importante, que é a seguinte: eu acho que nós vivemos alguns momentos chave do agronegócio, sendo a situação da inadimplência, queda de commodities, que eu prefiro falar de ajuste no preço das commodities, a própria inflação nos insumos, aí tem uma série de situações que acabaram sendo potencializadas com a eventualidade climática que algumas regiões sofreram muito mais do que outras. E aí, nesse caso, a medida provisória tem sim aí um objetivo de ajudar, e como o Davi colocou de maneira muito bem, é um dinheiro novo para uma finalidade específica. É essencial a gente ter esse entendimento. Por outro lado, tem algo que a gente precisa considerar dentro dessa movimentação financeira que o Davi trouxe para a gente, aqui do mercado, né, os bancos, o mercado privado fazendo todo esse giro aqui, né, do agronegócio, quando ele pega e quebra nos agentes produtivos, nas mais diferentes atividades de financiamento. O que há nesse momento, e aqui eu não tenho como deixar de levantar esse alerta, é com relação a essa possibilidade que está sendo levantada de talvez vir a ter uma taxação via IOF de LCA e CRA. É algo que está sendo comentada, ainda não tem nada divulgado, até porque o que, que ocorre? Divulgado que eu falo assim, né? Não está na massa, na mídia como um todo. Porque a partir do momento que a medida provisória, a 1303, caiu, o que, que o governo fez? O governo percebeu a necessidade de fatiar aquela medida provisória. Vai taxar DET, vão fazer separado, vão verificar. E ele percebeu uma coisa: para ele poder ter acesso a taxações sobre a receita, a visão de imposto de renda de IOF, as duas têm. A diferença é que no IOF, o governo, vir ali e faço uma medida, faço um decreto e aquele passa a ter validade no dia seguinte. Se isso vier a ocorrer, isso é muito ruim, porque o mercado financeiro, esse mercado que o Davi trouxe para nós, que financia essa atividade dos mais diferentes agentes, precisa ter uma coisa chamada previsibilidade e segurança jurídica. E nós já estamos passando por um processo que é fundamental todos aqui a gente recordar, que é o próprio processo de mudança tributária que passará a valer no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2026 e que vai ter um período, né, aí de 2 anos, digamos, só para ajustar,
começa a valer mesmo a partir de 2028 e vai ter aquela passagem de bastão para 100% estar implantado a partir de 2033. Então, já teremos uma mudança tributária, automaticamente a gente já vai ter uma série de ajustes, o que por si só, essa preocupação do IOF, do governo querer vir ou talvez a trazer, se isso ocorrer, na minha opinião, a previsibilidade vai por terra. Isso é muito nocivo para nós. Então, eu acho fundamental a gente ter esse entendimento, porque hoje são várias ocorrências que nós temos. Enquanto profissionais que fazem a gestão e análise do risco, individualizar esse risco é essencial. O agro não vai parar de produzir. O mundo precisa de alimento. Nós estamos dentro de toda uma situação de tecnologia e produção. A gente consegue atender uma série de demandas. Só que, no entanto, a gente precisa revisar e aprender com algumas ocorrências recentes. E esse aprendizado, eu prefiro olhar dessa forma do que simplesmente achar o que foi certo e o que foi errado. Eu não acho isso legal. A gente achar que errou tudo, acertou tudo, eu não acho isso saudável. O que eu tenho certeza é que é um momento em que cada um de nós tem que revisar as nossas ações, e eu acredito plenamente que, assim como ocorreu lá em 2005, que o Davi trouxe agora há pouco aí os números de quando ele trabalhou com outra empresa, eu acredito que a gente vai ter esse processo de passagem. E se tudo, eu acredito que isso vai ocorrer, daqui a alguns anos a gente vai ter a oportunidade de falar que nós participamos de um processo de reconstrução do país, mediante um contexto que, naquele momento, o clima jogou mais peso em cima de tudo que estava acontecendo. Excepcional. José Carlos, Davi, muito obrigada. Vocês são espetaculares. Assim, tivemos bastante interação. A gente gosta bastante de interação. Agradeço a presença de vocês, todo esse conteúdo. Agradeço a presença de quem está acompanhando a gente até agora. Depois a gente vai sim subir esta gravação editada lá no YouTube do Conacred. Então vocês podem enviar para quem ainda não assistiu ou rever até momentos que vocês perderam nesse contexto. E não se esqueçam que estaremos juntos nos dias 12 e 13 de novembro, cheios de novidade, com um livro sendo lançado no evento, o primeiro livro de crédito no agronegócio, esse nosso projeto educacional sendo lançado lá no evento também. Então, e premiação e muito conteúdo, da qual o Davi também faz parte conosco como nosso advisor. Muito obrigada, uma excelente tarde para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, boa semana.